Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem for entrando aí daqui a pouco, a gente vai adicionando. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento, nós primeiramente te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos concedeu na Tua presença para estarmos uma vez mais estudando a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é fiel e verdadeira, a Tua Palavra que é digna de toda a nossa aceitação. Senhor da Glória, que nós possamos ter um estudo abençoado, que nós possamos estar, ó Deus, assimilando, aprendendo, Senhor, guardando também nos nossos corações tudo que nós aprendemos e não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes de tudo que nós vamos aprender aqui hoje. Meu Deus da glória, que só possa abençoar a vida de cada um que já se encontra aqui, aqueles que vão entrar na aula daqui a pouco, Senhor da glória, aqueles que vão assistir a aula depois, Senhor, vai tocando no profundo dos seus corações, ó Pai, para que possa acender, arder, Senhor, a chama de estar, meu Deus da glória, pregando o Teu Evangelho, anunciando a Tua Palavra, Senhor, aos necessitados, aqueles que ainda estão mortos, Senhor, meu Deus, para o Senhor Jesus. Senhor da glória, te agradecemos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu só posicionar essa câmera aqui. Tá bom. Bom, gente, na lição passada, obviamente, nós estudamos a lição número 4, que nós falamos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Abordamos bem esse assunto. O tema, a palavra-chave foi Espírito Santo. Falamos sobre a igreja perseverante, né, que suporta o sofrimento. A igreja perseverante não negocia seus valores. Nós vimos que uma igreja perseverante também, né, ora com poder, né, com ousadia, com propósito, em unidade, e também a oração é fundamentada na palavra. Nós vimos também que na lição 4, na igreja cheia do Espírito Santo, né, a igreja também é ousada, né, no seu testemunho, enfrentando as oposições ao Evangelho. E também concluímos que a igreja, né, cheia do Espírito Santo, né, ela é caracterizada por ser uma igreja pentecostal, né? As suas características tornam visíveis, né? Estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo, né? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que estar cheia, né, irmãos? Tem que ser notório, tem que ser notado a presença do Espírito Santo nesta igreja, que é o povo, né? Que é a unidade, que somos nós. Hoje, a lição número 5, já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos estar estudando, falando sobre uma igreja cheia de amor, que também, irmãos, é um dom do Espírito. O amor é um dom do Espírito. Sem amor, né, sem Espírito Santo, não existe amor. Sem Espírito Santo não existe igreja, né, irmãos? Para a gente resumir tudo, sem Espírito Santo não existe igreja. O texto áureo dessa lição de hoje está aí. E era um coração e alma, né? E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma, né? Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, né? E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas
lhes eram comuns. Atos 4:32. A verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. Amém? Aqui estão as sugestões, né, da lição da leitura diária, que todos devem estar fazendo isso para que tenham uma melhor compreensão. Rose, depois você vê se a Amanda Kelly conseguiu entrar, se ela vai entrar. Tá? Verifica aí, por favor. A leitura diária em classe. Atos 4:32 ao 37. Atos dos Apóstolos. Quem tiver a Bíblia, irmãos, é bom abrir a Bíblia também. Por quê? Porque pela Bíblia você começa a manusear. Mesmo que a nossa aula seja online, a gente nós precisamos manusear também a palavra para que a gente não perca, né, essa prática, né, de estar lendo a Bíblia, né, a Bíblia física, que é muito importante. É melhor até para nossa o nosso aprendizado, né? Para a gente fixar também é melhor, porque a gente vai ter a memória fotográfica, né? Não que a gente não está vendo aqui na tela do celular ou do computador, mas pela Bíblia você consegue até marcar os textos que você já leu, certo? Então, a partir do 32 em diante, amém? Então vamos ler. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade dos que tinha, né, das necessidades que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui eu já até coloquei aqui uma nota, cognominado, que é o nome que foi dado, né, ou um apelido. Isso significa cognominado, né? Então José, que foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé, tá bom? Então aqui nesse texto nós vemos que após o Senhor retornar aos céus, Jesus voltar para o seu trono, nós vemos que houve uma ascensão da igreja, né? O nascimento da igreja, e não só o nascimento, mas também o crescimento. E nessa ascensão nós vimos que houve um grande mover do Espírito Santo, né? Uma grande manifestação do Espírito, né? E eram todos um coração, e era um coração, e a alma da multidão dos que criam, um coração, né? Um coração só, um só sentimento, né? E tudo que eles possuíam, como está dizendo no texto, tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, eles dividiam entre si, eles dividiam entre eles, mas eles depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles não faziam isso assim, eu vou te ajudar aqui, eu vou te ajudar ali, não. Era tudo publicamente, né? Tudo feito publicamente, né? Vê o que a Jandira está dizendo aqui. Tá falando com ela? Era tudo publicamente, né, depositado aos pés dos apóstolos, né? Não era uma oferta. Aqui o texto não diz que era uma oferta. O texto diz que
todos se compadeciam com o outro, então não havia necessitados ali, né? Então o texto vai dizer que vai falar de José, que foi dado o nome de Barnabé, né? Era um levita e, possuindo uma herdade, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Então, uma igreja cheia de amor, irmãos, como é o texto que está dizendo aqui, é uma igreja que tem compaixão, assim como Jesus, né, mostrou a sua compaixão para com a sua igreja, para com o teu povo, tá? E isso o Senhor deixou para nós como um aprendizado, como uma lição de vida, né? Como uma lição de vida, como um exemplo do que nós precisamos fazer, que a igreja, nós como igreja, né, não sozinho, olha só, vou sempre repetir isso aqui, irmãos, sempre repetir, eu sozinho não sou igreja, eu sozinho não posso ser igreja, porque igreja é unidade, igreja é comunhão. Então, é errado dizer que eu sou igreja. Ah, eu sou a igreja de Cristo. Não, nós somos a igreja de Cristo. A unidade, o povo, somos a igreja de Cristo. Ninguém sozinho pode ser igreja, porque somos parte de um corpo, né, que simboliza a igreja. Cada um de nós, cada um indivíduo, somos parte dessa igreja. Somos um membro desse corpo que é a igreja. É a igreja, a unidade. Sozinho não sou igreja. Sozinho eu sou membro do corpo. E um membro do corpo não faz nada sozinho. Você viu o que eles faziam? Depositavam aos pés dos apóstolos, para que depois aquelas depósitos, aquelas ofertas fossem repartidas entre eles. Ok? Então, na introdução, nós vemos que o texto diz: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar o caminho para suas carências, para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, do que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário, está vendo isso? E generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então a igreja, irmão, nós, o corpo de Cristo, não é só dizer que ama com palavras, e não é só buscar o Espírito Santo, não é só ter a plenitude do Espírito, mas precisamos pôr isso em prática, né? Então, nós como igreja de Cristo temos que nos importar com o próximo, como os apóstolos, os discípulos se importavam, como o povo que começaram a seguir, os novos discípulos, né, os discípulos que vieram depois, começaram a seguir a Cristo, né? Então, somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário. A solidariedade, irmãos, tem que estar no nosso sangue. Amém? Tem que estar na nossa... tem que ser a virtude, tem que ser a marca da igreja. Solidariedade, né? E não é você estender a mão e sair, né, anunciando aos quatro cantos que você fez. Não. Não era isso. Não é isso. Mas é o amor, né, de coração, aquele amor de Deus, né? O amor manifestado na comunhão cristã, certo? Só pode ter comunhão, irmãos, quem tem amor e vem do Espírito. Então, o crescimento da igreja cristã, né? No crescimento da igreja cristã, ela foi, né, assim, impulsionada por essa solidariedade. Nós vemos que tudo começou desse modo, pregando o evangelho, expulsando os demônios e tal, mas o que chamava a atenção era a solidariedade. O que chamou a atenção dos apóstolos, né?
Claro, foi Jesus manifestar os prodígios e tal, mas não foi só isso, é porque Jesus tinha essa compaixão. Jesus entendia as suas questões, os seus sofrimentos. Jesus entendia os seus sentimentos, o que eles sentiam, né? Entendia os seus pensamentos, os pensamentos controversos também. Jesus entendia tudo isso, então isso fez com que também eles seguissem, continuassem seguindo o Senhor, seguindo o Evangelho, seguindo Jesus. E isso, irmãos, nós precisamos ter essa marca, né? A marca do Espírito, para que o povo note, para que o mundo note que a Igreja de Cristo ainda está de pé, né? Nesse ponto, na sua narrativa, Lucas se refere à igreja com a multidão dos que criam, versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Entenderam isso? Que começou com aqueles 120 discípulos, né? Lá, pastor, mas não eram 12 discípulos? Entenda bem. Quando houve aquela reunião no cenáculo, que houve o batismo com o Espírito Santo, havia dentro daquele lugar 120 pessoas. Então os 12 discípulos, eles foram escolhidos a dedo para uma missão. Foram eles que alavancaram o Evangelho. Então todos os restantes seguiram, né, aquilo que os 12 fizeram. Mas naquele dia se tornaram os 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, se transformou em 120 discípulos. Então eles já começaram a igreja ali com 120. A igreja começou com 120 membros. Vocês entenderam isso? Então agora se torna uma grande multidão. Uma igreja pequena, né? Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Então não existe tamanho, irmãos, para ter o tamanho da igreja, o número de membros, não é proporcional à unção do Espírito Santo. A grandeza do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela precisa ser tanto numa igreja pequena quanto numa igreja grande, né? Não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho da comunidade, não importa se não existe um templo, né? Se não existe um local, mas se há pessoas ali unidas num propósito, então ali acontece, né, a manifestação de Deus. Então, continuando, assim como a igreja grande, né, como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios, logicamente. Contudo, os desafios e os problemas, de um grande povo são maiores. Aí sim, problemas, desavenças, dificuldades. Quanto maior for a comunidade, a igreja, maiores serão os problemas. Em proporção em relação a uma igreja pequena. Uma igreja com poucos membros, né, com um tamanho menor, até fisicamente, terão, lógico, menores problemas. Eles se tornaram mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Entendeu? Eles se tornaram mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Entendeu? Então, esses problemas, irmãos, a manifestação, né, a igreja, certo? A igreja com o maior número de pessoas, né, vai ter maiores problemas e tal, e enfrenta suas complexidades, enfrenta os seus desculpa, gente, é porque alguém chamou aqui no portão e me tirou a concentração aqui. A Amanda fica assim, ela não tá conseguindo entrar. Pera aí, só um minuto que eu vou ajudar aqui. Esse é o que ela mandou pra você Então, ver. ela tem que entrar em participar.
Mas tem escrito participar? Tem, em algum lugar na tela tem escrito participar, ela tem que entrar em participar. Amanda, página, onde? Então, é isso aí mesmo. Só que aí em algum lugar na tela tem escrito participar. Aí você aperta que você vai conseguir entrar. Amém, irmãos? E aqui tem os desafios do crescimento, né? É claro que a gente quer ter uma igreja grande, uma igreja maior, né? Nós, líderes, pastores, almejamos uma igreja, né? Onde há muitas pessoas, porque quanto mais pessoas nós entendemos que não é para ter número, mas nós entendemos que quanto mais pessoas tem uma igreja, sabemos que mais almas, né? Nós temos ali reunidas para o reino dos céus. Porém, nem sempre isso é possível, porque muitas vezes passam tantas pessoas nas nossas congregações e essas pessoas depois migram para outros lugares, mas se elas permanecem em Cristo, isso que é válido. Então, se a gente for contar as pessoas que passaram pelo nosso ministério, por exemplo, mas que migraram para outros lugares, então dariam umas 4, 5 ou até 6 congregações talvez, né? Dessas pessoas que aceitaram Jesus, se converteram e migraram para outros lugares. E a gente não tem noção disso, né? Lógico, não tem como saber, mas sabemos que o Senhor é quem promove essas coisas. Então, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, né? Ou seja, em escala territorial. Ela se multiplicava, como está em Atos 6:7. Com isso, os desafios também eram maiores, né? Porque você vai encontrar pessoas diferentes, lugares diferentes, regras diferentes, né? Como essa igreja que que até pouco tempo não passavam de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido, né? Então eles não tinham noção, a igreja estava começando, não existia um modelo de igreja, irmãos, né? Não existia um planejamento de como seria essa igreja lá na frente. Então tudo foi acontecendo pela direção de Deus. Hoje nós temos vários planejamentos, né? Podemos fazer planejamentos baseados em igrejas que já tinham em projetos anteriores, mas ali não tinha projeto nenhum, o projeto vinha do próprio Deus, né? Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Então, por isso essa importância, né, de uma igreja cheia de amor, porque nos desafios, nas complexidades, se não tiver amor, a igreja se separa, se dispersa, né? De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. E aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor, né, é vínculo da perfeição, Colossenses 3:14. Que coisa linda, né? O amor é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, não tem como eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla, irmãos, né? Hebreus 11:6 vai dizer que sem amor, né, não é a fé, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tudo, uma coisa puxa a outra, né? Para eu ter fé em alguma coisa, eu preciso entender isso. Eu preciso crer. Entender não, eu preciso crer. O entendimento vem depois. Mas primeiro eu preciso crer e ter fé. Isso é fé. Eu vou crer daquilo que eu ainda não entendo, que eu não vejo, que eu não posso tocar, mas eu sei que eu creio que isso é o sentido para a minha vida, né? Então, o amor é um vínculo da perfeição. Quer ser perfeito, irmãos? Tem amor. Somente através do amor, o cristão, né, do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Tá vendo? Isso aqui são segredos que estão escondidos na palavra, irmãos.
Que lá nas bem-aventuranças vai falar sobre o amor tudo suporta. Na bem-aventurança, o amor tudo sofre. Foi o apóstolo Paulo que falou, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tá na palavra, irmãos. Tá vendo? A unidade, porque só o amor de Deus, irmãos, pode romper as diferenças um do outro. Porque tem pessoas, irmão, falando aqui de forma sincera, honesta, tem pessoas, irmãos, que é difícil lidar, irmãos. Tem pessoas que é difícil conviver. Tem pessoas que é difícil manter vínculo. Mas só com esse amor de Deus mesmo para manter unida. Porque é Ele que vai quebrar, esse amor de Deus é quem vai quebrar essas barreiras. É quem vai unir os propósitos. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Já viu a igreja que acaba, irmãos? Já viu a igreja que fecha? É isso. Entendeu? É sobre isso. Sobre isso. É sobre isso. Ela tá aí? Tá. Cadê a Amanda Kelly? Não conseguiu entrar, não? Não, não. Quem é que tá chamando no portão? Deixa eu ver. O que ele queria? Eu vou dobrar a capa pra Ih, filho. Vocês entenderam isso, gente? Olha, sem amor acaba, irmãos. Sem amor destrói, se divide. Então vê bem o que está acontecendo, irmãos. Se você não está conseguindo é, conviver com seu irmão, se você não está conseguindo é, conviver na igreja, ou essa semana eu ouvi uma pessoa falar que está difícil congregar, porque é cada coisa que vê nas igrejas, cada coisa que vê nos lugares. Aí eu fiquei pensando, irmão. Aí eu falei para esse irmão: é difícil mesmo, porque o ser humano é difícil. Ou seja, eu estava dizendo para ele que ele também é difícil, né? Que às vezes o problema não está só nas pessoas que ele está vendo, mas é nele mesmo. Então a gente tem que juntar esses problemas todos aí, de um, de outro, meu, do outro, e colocar tudo num lugar só e dizer assim: Senhor, trata disso aqui, porque nós precisamos viver em união. É o que eu falei para ele: a minha esperança, a esperança da igreja deve ser de que nesse mundo que nós temos aflições, nesse mundo difícil, mundo cruel, nós temos a esperança e a fé de que Ele tem um lugar melhor para nós. E que se a gente perseverar até o fim, nossa salvação já é garantida. Então a minha esperança é essa, porque se eu for ficar olhando problema de igreja, problema de irmão, problema de liderança, a gente não vai ficar em lugar nenhum. E em casa, você sozinho não é igreja. Sozinho você não é igreja. Glória a Deus. Bota um glória a Deus aí, todo mundo aí. Bota um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um botãozinho escrito texto aí, ó. No celular aparece uns 3 pontinhos, você clica. Aí tem um lugarzinho para você mandar mensagem. Ó, vou mandar aqui. Quer ver? Tem um desenhozinho tipo de uma listrinhazinha, um balãozinho. Achou, Rose? Então vai aparecer. O Abraão botou logo um aleluia com músculo lá. Então, gente, pastora botou glória a Deus, Rose botou glória a Deus, Sandra botou Deus é fiel. Então é isso, irmãos. Deus é fiel. Então é isso, irmãos. A gente precisa entender que os problemas que a gente vê, que a gente fica colocando, às vezes os problemas são nossos problemas, e que a gente transfere para outras pessoas, entendeu? O egoísmo, olha só, quando uma igreja se fragmenta, se divide, significa que o egoísmo tomou lugar do amor em algum ponto.
A irmã, a diaconisa Eunice quer falar alguma coisa? Tá abrindo o microfone? Não, né? Acho que ela tá... Pode... Pastor, Ah, que nem a pastora Rose falou, é um tema muito forte, né? Que a gente vem falando sempre, igual o senhor tem sempre falado, mas parece que a pessoa está com o ouvido tampado e não quer deixar isso fluir dentro do nosso coração, porque quando a gente abre o coração, a mente, a gente aprende com facilidade e consegue transferir para outra pessoa da mesma forma que a gente aprendeu. uhum, sim. Precisamos ter sim. Viver esse amor. A pastora Rose está falando aqui. Precisamos viver esse amor. E deixar, irmãos, as nossas diferenças. Eu sei que às vezes é difícil a gente. É, o nosso eu precisa ficar de lado. O velho homem. Para que a gente viva esse amor. Esse amor aí que do Espírito. Né? Senão a gente não consegue. Então, como para finalizar a história do irmão, ou seja, o irmão estava numa igreja, estava em outra, estava em outra, estava em outra, estava em outra, passou por outra, passou por outra, passou por outra, nenhuma deu certo. Aí eu falei para ele que a gente precisa olhar para Cristo, irmão, e tem que congregar, porque a Bíblia nunca disse que servir a Deus é fácil. Jesus falou direto, ó, aquele que vem após mim padecerá comigo, E quem sai da igreja por porque causa do irmão nunca esteve com Cristo, exatamente, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho casa. Ele está dizendo, ó, eu não vou ter conforto não. Eu não vou ter conforto, eu não vou ter casa, eu não vou ter propriedades, eu não tenho terreno, não tenho palácio. A minha missão aqui é pregar o evangelho e fazer discípulo. Quem vir após mim, o que eu sofrer vai sofrer comigo. O que eu comer é o que vocês vão comer. O que vão ser perseguidos, como eu vou ser perseguido. Então Jesus nunca enganou ninguém, gente. Aí as pessoas ficam com essa utopia. Nossa irmã Amanda Kelly conseguiu entrar, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Não precisa ficar com vergonha não, depois se acostuma. Então o povo fica com essa utopia, gente, de que servir ao Senhor tudo é fácil. E Jesus nunca falou que vai ser fácil, né? Nunca disse que vai ser fácil. A Bíblia em nenhum lugar diz que é fácil. Então, a vida interior, né? A expressão era um coração e alma, como está em Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Então a igreja ali, irmão, estava aprendendo o amor. Ela estava aprendendo essa união. Porque os judeus, os hebreus, eles já tinham um pouco dessa união. Mas lá no deserto era tudo cada um por si, né? Vocês lembram que eram divididos em tribos? Cada tribo tinha o seu líder e cada um cuidava, cada líder cuidava do seu povo. Então o povo ali era dividido em tribos. Havia um propósito para isso. Para quê? Para que se mantivesse as descendências, as linhagens, né? Porque viria após aquele período um período de reinos, aonde iriam se estabelecer os reinos. Então Deus fez tudo certinho. Então tinha que ter um povo da linhagem dos patriarcas, né? Dos patriarcas, da sua liderança, né? De Manassés, da linhagem dos levitas, dos sacerdotes. Então cada povo saiu de um pedaço daquilo ali, tinha um propósito. Mas quando o Senhor estabeleceu a igreja, o Senhor colocou todo mundo num lugar só. Deu para entender? Todo mundo foi colocado num lugar só. E para quê? Para que agora é igreja, agora não é um povo determinado, agora é igreja. É tudo uma coisa só.
É um só corpo, um só Espírito, um só Deus, né? Uma só igreja. Amém? Nossa irmã Amanda, você sabe mexer aí, né? Quando você quiser falar, você aperta na mãozinha, que aí a gente vai te dar a oportunidade, e você abre o microfone. Você sabe fazer isso? Não, né? Tem um desenhozinho de um microfone aí, ó, que parece um... aí quando você quiser falar, você aperta nele e o som abre. Quer ver? Faz o teste aí agora, pra ver se você consegue. Paz, Isso. Senhor, a todos. A paz do Senhor, isso, é isso aí. Aí quando você... Aí parou de falar, fecha ele de novo. Clica nele de novo. Ok, isso aí. Amém? Então vamos prosseguir. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, né? Então a missão não era só dentro, era fora. Atos 1:8. Para a tarefa do evangelismo, né? Que existe, aconteceu o evangelismo, por isso nós estamos aqui, mantendo os crentes unidos internamente. Só acontece isso se tiver união, irmãos. Não adianta. Tudo que a gente vai fazer na igreja precisa de toda a igreja. Não é só de uma parte da igreja. Vocês veem que quando a gente marca algum evento aí na igreja, irmãos, quando toda a igreja participa, o negócio flui de uma forma sobrenatural. Agora, quando é só um pedaço da igreja que participa, você vê que o negócio acontece, mas não fica... Já reparou? Não fica naquela plenitude. Não sai como deveria sair. Não acontece como deveria acontecer. Então, porque não houve unidade. É notório. Isso aí é notório. Dá pra gente perceber isso de longe. Então, aqui nessa reticência aqui, ó. Reticência não. Esqueci o nome dessa trema, né? Acho que é trema. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor. O amor como manifestação da graça. Então o amor é uma manifestação? Que vem da graça de Deus. Que vem da graça de Deus. O amor é uma manifestação da graça. A graça como a manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Gente, aí a gente quer ver, o povo quer ver revelação, o povo quer ver milagre, o povo quer ver paralítico andar, morto ressuscitar. Tudo isso aí Deus faz ainda, irmão. Só que a gente precisa estar em unidade. O amor precisa estar presente. O Espírito Santo precisa estar presente em nós. Certo? Então aqui, ó, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito. Olha só, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Aí a gente vê, a gente entra na igreja, já entra na igreja fazendo fofoca. Já falando mal da liderança, falando mal do irmão que olhou de olho torto. Já falando não sei de que aconteceu no culto passado. Aconteceu o mês passado. Como que vai manifestar o poder de Deus, gente? Entendeu? Então, a gente tem que ir adorar o Senhor como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12. Irmãos, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se não, irmão, a gente vai passar ano, entra ano, sai ano e vai continuar tudo a mesma coisa. Não vai mudar nada na igreja, não vai mudar nada na sua casa, na sua família, vai continuar o mesmo. Por quê? Porque a gente vai para a igreja só querendo receber e na verdade nós é que temos que entregar. A igreja é que tem que entregar. Certo? E aí sim, você entregou sua adoração, entregou a sua oferta em cheiro suave ao Senhor, em unidade, sabendo que você tem que adorar o Senhor junto com o seu irmão, junto com todo mundo, junto com a liderança. Esquece os problemas, irmão, que Jesus vai cuidar.
E aí sim, irmãos, o Senhor vai nos devolver em renovo do Espírito. O Senhor vai nos devolver na graça, através da graça, da unção do Espírito Santo, desse renovo. Amém, igreja? Quer Amém. falar Sim, alguma? pastor. Ah, O que eu entendi, não sei se está certo, foi que antigamente não tinha essa entrega que tem hoje, né? As sim. pessoas não tinham essa, essa coisa boa que a gente tem hoje, de ter a igreja, né? De É, poder orar, louvar. Eles eram exatamente. muito perseguidos, né? Eram muito perseguidos e limitados, né? Eram limitados. Não tem o que a gente tem hoje. E assim, antigamente tinha-se o cordeiro, né? Que era um sacrifício que eles faziam. E hoje Sim, a gente não tem mais, porque Deus, ele foi o cordeiro na cruz. Então, o é. sacrifício hoje nós temos que fazer por nós mesmos, né? É, É um sacrifício vivo, somos nós. isso aí. O sacrifício agora, né, não é o sacrifício de derramamento de sangue. Não, isso não vai existir mais, Sim, porque sim, Jesus fez isso para sempre, para que todo sempre, para justificar os nossos pecados para sempre, até a consumação dos séculos. O nosso sacrifício agora é só esse, irmão. É, entregar a nossa oferta em sacrifício vivo, chegar diante do altar do Senhor, todos em unidade, e ali entender que precisamos adorar o Senhor, agradecer a Ele todo o tempo verdade. e confessar ao Senhor que nós precisamos dele. Toda vez que a gente vai cultuar a Deus, até na nossa casa, irmão. Cultuar a Deus quando? É no dia do culto? Não, é todo dia. E quando a Verdade. gente não tem culto na igreja, a gente tem que fazer a mesma coisa em casa. Reunir a família e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Entregando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que é agradar a Deus? Nos humilhando diante dele, nos santificando, né? Porque Sim, nós pecamos, irmão. Não adianta que a gente peca todo dia. E a gente se santificar todo dia, o Senhor nos limpa todos os dias, o Senhor nos renova todos os dias. E é isso aí que a nossa irmã falou. Antigamente o povo vivia mais separado. Eles estavam todos juntos? Estavam. Mas só que existia um pouco de limitação entre um povo e o outro. E a adoração era mais o particular. Cada um adorava no seu particular. E, e quando sim, havia o momento de ofertar a Deus, era no templo, no tabernáculo ainda. Não era nem templo, era tabernáculo. Nos tempos de Jesus, aí já tinha o templo, onde nem todos podiam ir ao templo, somente os judeus, somente que era judeu. Os outros, os gentios que não eram judeus, não podiam participar da adoração no templo. Então era tudo muito limitado. Hoje o Senhor abriu a janela dos céus para que todos possam adorar, todos possam receber o Espírito Santo se crer, se tiver fé. Amém? Deu para entender? entendi. Amém. Entendi. Amém. E o nosso tempo já está acabando. Ah, passa muito rápido, né? Mas de repente eu vou. É porque hoje tem um estudo da. Hoje tem um estudo aí do batismo. É. O pastor escreveu aula perfeita, né? Apagou, nem vi tudo. O pastor escreveu aula perfeita. Deus abençoe a vida do pastor Anderson. Amém. Amém. As nossas vidas, né? Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Olha, eu vi isso da liderança. É, muito bom, né? A gente. Porque pra mim, gente, às vezes quando eu tô aqui na aula, parece que eu não tô falando coisa com coisa, né? Nem eu entendo às vezes que eu tô falando direito. Opa, eu Aí depois que levantei eu a vou. mão, hein? Ah, Abrão, fala aí então, Abrão. Mas tem pouquinho tempo. Pô, calma aí. Quando Jesus. Eu lembrei de uma coisa. Quando Jesus foi batizado por João Batista, eu lembrei de uma coisa. Não sei que tem nada a ver com o que você tá falando aí. É, pois é, Mas né? assim, Mas fala aí. até Jesus teve que ser batizado por João Batista. Ele batizou em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo também. Assim como Jesus fez, né? Com os Verdade. outros povos. Ele deixou um exemplo para todos nós que precisamos crer e ser batizado. Na verdade, tem
vai ter, isso aí é o tema que a gente vai fazer o estudo aqui do batismo. Entendeu? Não é só ser batizado, mas tem que crer. Porque o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. É isso aí. Ele deixou o exemplo para todos nós. Amém? De repente, se a ligação cair, gente, vocês aguardem que eu vou colocar um outro link para a gente entrar de novo, tá? Para a gente finalizar, para não ficar em pedaço, porque a gente está no segundo tópico ainda. Aí eu continuo mais ou menos mais uns 20 minutos. Aí dou um espaço de 15 minutos para a gente entrar no estudo do batismo, que vai ser para nossa irmã Sandra e para nossa irmã Amanda Kelly, né? Então vamos lá. Se cair, vocês fiquem ligados no grupo lá que eu vou colocar outro link. Quer dizer, se cair não, vai cair daqui a pouco. Então vamos lá. O Espírito Santo, né? O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder. Olha aqui, com grande poder. Não é, Deus é poderoso. O Senhor pode fazer grandes coisas. Não, é com grande poder. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33. Vale até a pena ler. Atos dos Apóstolos 4, capítulo 4, versículo 33. Olha só. Que diz assim, ó: então todos os discípulos diziam uns aos outros. É isso mesmo? Não, tô lendo João. Tô lendo João, tá errado, calma aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, que vai dizer assim a palavra do Senhor, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Abundante graça, que aqui termina a abundante graça. E todos neles haviam abundante graça. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A graça transbordante, alegria transbordante, unção transbordante. Tudo, irmãos, neles transbordavam em graça, em prazer de sentir aquela unção. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício. Isto é, aonde a igreja está banhada no amor cristão. Irmãos, isso aqui não é só uma aula, isso aqui é uma pregação, irmãos. Entendeu? O contexto nos mostra que o Espírito opera num ambiente que ele é propício. Ou seja, nós temos que gerar esse ambiente para Deus, irmãos. Porque se a gente chega lá de cara amarrada, reclamando, falando que está ali, mas não queria estar. Porque, irmãos, a gente vai para a igreja cheio de dor. Eu quase todo dia vou para a igreja com dor. Depois desse negócio de Covid aí, ó, minhas pernas dói, minha coluna dói, meu braço dói, tudo dói, irmãos. A gente vive na vida do condor. Um período do condor. Mas a gente tem que se esforçar, irmão. Tem dia que o negócio é tão ruim que às vezes eu falo assim, poxa, ô Rosé, eu acho que hoje eu vou ficar em casa, mas não é porque eu não quero ir, é porque às vezes tem uma necessidade mesmo da gente dobrar o joelho e ficar ali orando. Não quer dizer que a gente não quer ir para a igreja, não quer dizer que a igreja não... Mas às vezes quando um negócio é muito forte mesmo, a gente precisa de um momento só, eu e Deus, sei lá. Às vezes a gente se entrega um pouco mesmo, mas a gente precisa se esforçar, né? Precisa, olha, ter um ambiente propício, né? Olha o que o texto diz aqui, ó. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, ou seja, cheia do Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Você está vendo? Regras são importantes.
são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera um ambiente onde há comunhão, irmãos. Então não é, irmãos, não é assim, vamos dar um exemplo. Não é assim, eu oro todos os dias, regra, né? Vamos estar falando de regra. Eu venho aos cultos regularmente, eu dou os meus dízimos, dou minha oferta, então tinha que acontecer o poder de Deus. Eu faço a minha oração 3 vezes ao dia, eu jejuo todos os dias, tinha que acontecer o poder de Deus. Não, irmãos. Liturgia, regras, doutrina, isso não vai trazer ao ambiente o Espírito Santo, mas o que vai trazer é isso aqui, comunhão entre os irmãos. Irmãos, comunhão. Se não tiver isso, não adianta a gente cumprir liturgia nenhuma, irmãos. Não adianta a gente cumprir regra nenhuma, não adianta você dar dízimo, oferta, não adianta você ir para o monte todo dia. Não é isso, é comunhão. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Gente, qualquer ensino contrário a isso é falso. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus 15. Mateus 6,15. Nosso tempo está acabando, mas a gente já vai. Quem? Mateus 6,15, Aí. Mateus capítulo 6. Pode ler então, Roso, por favor, pastor. Mateus, capítulo. Tem que abrir o microfone. Já abri. Tô ouvindo não. Tá. Mateus capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Você tem que botar o microfone perto do fone. Meu Deus, já acabou, deu pra ouvir? Amém? 6,15. É porque eu não deu nem pra ouvir direito que ficou fazendo esse negócio aí. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então se a gente não perdoa, o Pai também não pode nos perdoar. Esse é o critério de Deus, irmãos. Ele nos libera perdão se a gente também perdoar. E também o 18:35 vai dizer: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. É a mesma palavra, mas repetindo lá mais na frente, no capítulo 18. Então, qualquer ensino contra isso é falso. Então, é preciso ter o perdão, irmãos. É preciso perdoar para ser perdoado. Bom, vai encerrar em 5 minutos, mas antes de encerrar, o que eu vou fazer? Vamos desconectar aqui todo mundo e eu vou gerar um outro link, tá bom? Para não de repente interromper no meio de uma frase. Então é melhor a gente desligar agora que eu vou conectar de novo, ok? Então todo mundo desconecta aí, que eu já vou gerar o link lá no grupo. O que você falou, Rosa? Antes de fechar, você pode fazer agora. A loja fica aberta até 1 hora, que ele falou. Entendeu? Resolver a vida daqui, Isso aqui.
Não achou ainda não? Não, achei. Você vai entrar agora no amor como manifestação da graça, é isso? É, eu tô aí. Você já tá lendo isso? É. Aí eu tenho, já vai pro ponto, pro 2 agora lá. A graça como favor imerecido. Mas, Júlia, se você já falou com ele antes de me perguntar, então não precisava me perguntar. Então, falou, ué. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Dá um Pai do Senhor, não. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Todo mundo tá aí já? Falta mais gente. A gente tinha 10 pessoas lá conectadas. É só clicar no novo link lá. Falta mais gente. Bem, a aula está sendo gravada, né? Amém. Vou aqui estar compartilhando a tela de novo. E vamos continuar onde nós paramos, tá? Entrou aqui. Oi. Por quê? É no link de baixo, Abraão. Apaga o de cima. Quando tiver paciência. Espera aí, você tem que esperar o... Entrou. Então, gente, vamos lá. Pra gente ganhar tempo. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Qualquer ensino contrário, isso é falso. Nós vimos isso, né? Então, a sinopse 1 diz assim: a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e sua missão. Bem, faltou a nossa... ela não entrou, né? Amanda Kelly, né? Nem Tassiana. Dara já entrou. É... Deixa eu só botar uma coisa lá no grupo. Vou reforçar o que a pastora botou para poder eles verem que que o link mudou. Era mais fácil você apagar de cima pra não criar confusão? Não, dá mais trabalho. Vamos lá, gente. A graça como favor imerecido. A graça, como o próprio nome diz, né, tem esse significado, favor imerecido. Há ainda o outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia uma abundante graça, né? Uma abundante manifestação de Deus na vida de todos, nas vidas de todos os apóstolos, certo? Então,
Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Diaconisa, o microfone está aberto. Quer falar alguma coisa? É meu? Diaconisa. Ah, fechou. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para o seu próximo é no qual e na qual o Espírito Santo se manifesta de toda abundante, é uma igreja que se reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes sentimentos de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, né? 1 Tessalonicenses 4:9. Nós vemos que a graça de Deus ela se manifesta pelo amor, o favor imerecido. Esse amor traz a presença do Espírito de Deus. É porque a igreja merece? Não. É porque nós fazemos alguma coisa para merecer isso? Não. É por causa da justificação, do amor de Deus para conosco, que Ele nos salvou, justificando os nossos pecados por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, e por isso esse favor imerecido, a graça, abundou nas nossas vidas, é abundante ainda em nossas vidas. Então nós vemos que a graça de Deus está manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Não adianta só ser na liderança, tem que ser em toda a igreja, né? E esse texto, irmãos, não é um texto isolado, mas é posto aqui como um propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Não foi um acontecimento só para aquela época, mas para toda a igreja de hoje. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para o seu próximo é na qual o Espírito se manifesta de forma abundante, né? É uma igreja que reflete a graça de Deus. Já viu, irmãos? Se você entra num lugar que a graça de Deus não está ali, cai fora, irmão, que não é igreja. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. Olha outra coisa interessante. A graça gera gratidão, né? Quem não tem gratidão, irmãos, nunca experimentou a graça de Deus de verdade, né? Gratidão por quê? Por terem sido sem merecimento algum capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Então, para toda obra, irmãos, para todo trabalho, para toda a nossa vida cristã, nós temos que viver nessa abundante graça. O sentimento de gratidão, senão não funciona. Se você acha que recebe as coisas de Deus, que recebeu os dons, que Deus te abençoou porque você merece, está no caminho errado. Ah, eu fiz por merecer, eu orei de madrugada, eu subi um monte. Ah, irmãos, eu recebi uma benção aqui, né? A igreja orou, recebeu uma benção, viu? Foi a oração da igreja. Sim, a igreja orou, mas quem produziu a bênção foi Deus, pela sua abundante graça. Não foi porque a gente orou. Foi porque a gente orou? Foi porque o irmão orou? Foi, tudo bem. Mas se Deus não quisesse fazer, não adianta orar. Porque a gente tem que ter um entendimento daquilo que Deus quer fazer e o que Ele não quer. Simples, irmãos. Deus não vai fazer nada que Ele não quer. E às vezes a nossa oração está no caminho, está canalizada erradamente. Às vezes a gente está pedindo algo que Deus não quer fazer. E Deus não vai fazer. Mas, pela graça de Deus, se a igreja está em unidade, toda oração vai ser de acordo com a vontade de Deus. Certo? Olha só, 1 Tessalonicenses 4:9. Vamos ler rapidinho.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 9. Quando, porém, deixa eu ver, acho que mais alguém entrou lá na aula. Ah não, a pastora escreveu. Alguém escreveu alguma coisa, não foi? Ah não, Diaconisa Eunice tinha escrito alguma coisa. Se Deus é Deus, mas se fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Amém. É isso. Entendeu? 1 Tessalonicenses 4:9 vai dizer: Quanto, porém, ao amor fraternal não necessitais de que vos escreva. Ou seja, não precisa nem eu falar, né? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: não precisa nem eu falar que vocês têm que amar um ao outro, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Você está entendendo? Que é um princípio. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Que o amor fraternal é um princípio. Porque o próprio Deus já falou: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo que isso é um princípio? Rose, a Amanda Kelly não conseguiu entrar mais não? Hein, Rose? Rose? A Amanda Kelly não conseguiu entrar mais não? Poxa, que pena, né? Mas ela assiste a aula depois. Vemos por exemplo, esse sentimento de gratidão com uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:10. A gente vai ter que ler, porque não está aqui, né? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Não é Corinthians, tá, gente? Corinthians é time de futebol. E nem é primeiro, é primeira porque se trata de carta. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 10. E vai dizer o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você está vendo a simplicidade do apóstolo Paulo? Ele vai dizer que ele trabalhou mais do que os outros, mas o trabalho que ele fez não foi por ele mesmo, foi porque a graça de Deus estava com ele. Você entendeu? Que não sou eu quem faço, não é porque a gente buscou mais, que recebeu mais, é porque a graça de Deus foi abundante. Entendeu? É claro que há um conjunto de coisas. Se eu busco mais, recebo mais, lógico. Mas é porque eu busquei mais? É pela graça. Vê se vocês estão entendendo isso. Porque se eu disser que é pela minha oração que eu vou receber, eu estou dizendo que eu estou dizendo assim que, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso, que é pela obra. Pelas obras sois salvos. Não é. É pela graça sois salvos, e não pela obra. Entendeu? Não é pela graça, é pela obra. Mas entende-se que quanto mais eu orar, mais eu me aproximo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Aí sim, quanto mais eu oro, quanto mais eu santifico de verdade, eu me aproximo mais de Deus. E se eu me aproximo mais de Deus, eu recebo a graça. Eu recebo a plenitude do Espírito. Eu recebo os dons do Espírito. Você entendeu? Quanto mais eu direciono a minha oração a Deus, mais eu me aproximo de Deus. Mais eu adquiro fé. Mais eu adquiro experiência com Deus. Aí sim, vem as bênçãos de Deus sobre a minha vida por causa da graça. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então você já sabe, gente.
Se você encontrar alguém que não é grato a Deus, nunca recebeu a graça de Deus, nunca teve fé em Deus, nunca creu nas promessas de Deus. Então você já sabe que essa pessoa precisa... O que, gente? Escreve aí o que essa pessoa precisa. Quem não tem sentimento de graça, escreve o que essa pessoa precisa. Vai escrevendo aí. A pessoa que não tem sentimento de gratidão a Deus, nunca experimentou a graça de Deus, nunca conheceu Deus. E o que essa pessoa precisa? Mas para ter presença precisa de quê? Para ter amor precisa de quê? Ih, ninguém entendeu não, gente? Ó, a pessoa não tem a graça, precisa se aproximar. A Sandra escreveu. Sim, precisa se aproximar de Deus. Precisa de Deus. Mas não é. É precisa se converter. Isso aí. Precisa se converter. Porque para ela se aproximar, para ela entender que só Deus pode nos dar a graça, a salvação, precisa se converter. Que a pessoa está dentro da igreja, não sabe ainda, não é grato a Deus por nada, só reclama de tudo, então precisa se converter, gente. É isso. É só pra gente aquecer o nosso cérebro. Fala no microfone, pastor. A graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Tá vendo que o autor usou a palavra equilibradamente? Gente, o Espírito de Deus tem que ser equilibrado. A igreja cheia de amor tem que ser equilibrado. Até o amor tem que ser equilibrado, irmãos. Né? Não pode ser confundido o sentimento de amor ao próximo com o sentimento de... Qual é o termo que a gente pode usar? Com o sentimento de que a pessoa é um bobão. Tá? Não pode ser confundido o sentimento de amor, irmãos, ao próximo. Amor próximo não é emoção. Hã? Amor próximo não é emoção. Não é emoção, a pastora até usou um termo melhor. Não pode ser uma coisa emocionada. E eu digo assim, a outra pessoa que recebe o amor não pode confundir isso com o sentimento... Ah, Amanda Kelly conseguiu entrar, graças a Deus. Não pode ser confundido com o sentimento de que a pessoa não... Pastor, desculpa, eu tô uma hora Não, aqui boba. tentando, mas eu consegui. Amém. Às vezes é a conexão, irmã. Pode ficar tranquila. Tá, Tá obrigada. sendo tudo gravado. Depois você vai conseguir acompanhar o que você não ouviu, tá? Tá. Que a aula está sendo gravada. Então, a gente não pode confundir sentimento de amor ao próximo, né? Que a pessoa é um bobalhão, é um babaca, né? Vamos usar esses termos, claro. Ah, a pessoa é bobo, tudo que a pessoa faz, ele perdoa. A gente não perdoa porque quer, não, irmão. É porque a gente tem sentimento de gratidão a Deus. E a gente só é perdoado se a gente perdoar com sinceridade. A gente perdoa tudo porque nós temos um amor que vem de Deus. A igreja não tem semelhança nenhuma com o mundo. A igreja não tem semelhança nenhuma com as coisas do mundo. É isso que precisamos entender. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Olha aí, falando sobre solidariedade. A busca pela equidade, né? O dicionário Aurélio, de língua portuguesa, conceitou a equidade com a disposição de conhecer igualmente o direito de cada um. Tá vendo? Conhecer o direito igualmente de cada um. Igualmente. Todos nós temos os mesmos direitos, né? A busca pela equidade, o direito. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas, né? Nós temos todos os mesmos direitos, mas não somos iguais no sentido de, vamos dizer,
não somos iguais em alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto pessoal, personalidade, não somos iguais, né? Os sentimentos não são iguais. Mas no direito, todos nós temos os mesmos direitos, mas não somos todos iguais. Olha, em Jerusalém não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Uns eram mais ricos, mais pobres. Mudou isso? Não. Continua a mesma coisa. Uns tinham direito, como eu falei aqui, a entrar no templo, outros não. Isso mudou? Mudou, porque todos podem agora adorar o Senhor. Haviam pessoas mais abastadas. E havia os pobres também. Abastados é aquelas pessoas pobre. Pessoas paupérrimas. Pobre de marredecer. Pessoas que não tem nem pai nem filho, não tinha nem pai, nem mãe, nem tio, nem parente, abastada. E havia pobres também. Esses geralmente em maior número. Logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade. Então, antes essas pessoas aqui, elas não tinham apoio. Não tinha apoio do templo, porque o templo estava corrompido. Não tinha apoio de ninguém. Mas quando veio a igreja começou a olhar para essas pessoas aí que estavam sem suporte. Vocês entenderam? Esses geralmente em maior número. Logo a igreja demonstrou a sensível realidade, procurando tratar dessas situações. Atos 4:34. Eu acho que a gente já leu, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos 4:34. 4:34, que vai dizer o seguinte: e havia, pois, entre eles necessitado... a gente já leu sim. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam aos pés dos apóstolos, traziam o preço de que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, andavam todo mundo em comum. Tudo era comum para todos, sendo solidários com a situação dos menos favorecidos. Então a igreja começou a enxergar algo nesse sentido, de que todo mundo, nas suas diferenças sociais, precisavam ser igualadas para servir a Deus, né? Com tranquilidade. Você entendeu isso? Que há diferença entre nós, diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças de personalidade, mas no direito somos todos iguais. Entendeu? Então por isso eles unificaram tudo. É claro que agora, irmãos, não é possível a gente vender nossas coisas, a não ser que a missão da igreja na terra tenha uma reformulação. Como assim? Porque olha só a visão que a igreja entrou. A igreja entrou que temos que construir templo para o pessoal vir adorar. Então isso se reformulou. Não há mais essa visão de que precisamos nos movimentar e ir atrás das pessoas no mundo. Por quê? Porque o evangelho já alcançou praticamente o mundo inteiro. Mas quando esse papel começar a mudar, aí não faz sentido mais a gente ter a nossa casa, o nosso lar, nosso quintal. Por quê? Se precisar que a igreja se movimente de novo, aí é o que vai acontecer. Todo mundo vai ter que desfazer dos seus bens para a igreja, uma igreja só, estou falando a igreja mundial, toda a igreja se reunir e ter que fazer esse movimento de novo, se houver essa necessidade. Porque hoje nós temos os canais, a mídia, temos tudo aí para fazer isso. Mas se vamos supor que acabe tudo e precise pregar, reforçar a pregação do evangelho, aí volta essa mesma manifestação que aconteceu. Certo? E aqui, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas se disponibilizavam conforme a necessidade de cada um, Desse modo, eles compartilharam tudo o que tinham,
Isso pode ser observado com Maria, mãe de João e Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, pôs a serviço da igreja. Né? Alguns nem vendiam, mas colocava a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Está em Atos 12:12. A prática da generosidade pode mudar o acordo com o tempo, de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou outra, né? Então, nem todos vendiam tudo, mas compartilhavam. Então hoje, irmãos, como eu estava dizendo, às vezes não é possível a gente fazer o que eles faziam, mas é possível o quê? É possível nós disponibilizarmos o que nós temos para adorar o Senhor. Um culto em casa, uma campanha, uma oração. Ah, mas pastor, a gente tem a igreja, mas às vezes a gente precisa de um ambiente, né? A nossa casa, um dia diferente, para a gente adorar o Senhor, reunir a igreja e a nossa casa também ser abençoada. É claro que Deus abençoa se a gente está na nossa igreja também, mas é um culto de gratidão, por exemplo. Como a gente está fazendo aí, nós projetamos aí esse grupo de missões para a gente fazer as visitas aos lares. Tem tido alguns contratempos aí, mas a missão continua de pé, irmãos. A missão continua de pé. E esse mês de outubro nós vamos agendar uma data. Se não for para esse mês, vai para o mês que vem, mas vamos agendar uma data para a gente visitar mais um lar. Então, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca aqui que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento, né? Uma consciência de pertencimento. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não eram conduzidos nem obrigados a fazer nada. Até porque em nenhum momento, nós vemos Jesus pedindo nada a ninguém, né? A única coisa que ele falava: quem crê, né, vem e segue-me, né? Quem crê, vem e segue-me. Quem crê e for batizado será salvo. Isso não é nem uma petição, né? A única coisa que ele pediu foi para os discípulos seguir a ele. Mas ele obrigou? Não, né? Eles foram porque quiseram. A Bíblia não diz, mas muitos talvez negaram. Muitos negaram. Após os discípulos, muitos negaram seguir Jesus. O jovem rico, por exemplo, se negou, certo? Então nem todos foram obrigados. Não houve obrigatoriedade de servir a Jesus. Nem todos que ouviram, viram o que Jesus fez, serviram a ele. Então, como diz aqui o texto, havia uma consciência de pertencimento conforme surgisse a necessidade. Traziam o preço dos que fora vendido. Isso não significa que todos vendiam suas propriedades ao mesmo tempo, claro que não. E colocavam o dinheiro um cofre comum. Ao contrário, cada crente conservava sua propriedade como uma garantia a ser usada de qualquer modo necessário pela igreja, né? Então eles colocavam à disposição. Se fosse necessário, vendia. Se não, apenas o local era usado como um lugar de reunião, de oração, certo? Esta é a verdadeira administração cristã, né? Aqui é um comentário bíblico, né? E aqui nós vamos ir para a conclusão. Então vocês entendem, gente, que a Igreja do Senhor, ela se transformou num modelo um pouco diferente hoje. Estou falando no sentido de economicamente. Hoje nós
temos que pedir oferta e dízimo, quando na verdade não tinha essa necessidade. Por isso há muitos, irmãos, há muitos pessoas falando bobagem por aí, comentário, mas a igreja pede dízimo, pede oferta. Na verdade não era para pedir, realmente não era para pedir. Você vê que não precisava pedir, as pessoas colocavam à disposição, né? Esse negócio de pedir o dízimo, a oferta veio depois, a partir da igreja, né? A igreja romana, né, que depois se transformou a igreja católica. Isso na verdade é a igreja romana, a igreja que se dividiu, o cristianismo que se dividiu. E a igreja contemporânea, as igrejas evangélicas pegaram essa prática. Mas na verdade, não era para a gente pedir, irmãos. Não era para a gente pedir. E na verdade, é feio pedir. É feio pedir. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente está vendo que está sendo feio pedir. Quando a gente olha para o texto, que ninguém precisava pedir, eles colocavam à disposição da igreja. Aí a gente vê, caramba, mas é feio pedir. Está sendo feio. Mas infelizmente a gente acaba tendo que pedir, porque o próprio povo não se compadece, porque não tem essa visão ainda da gratidão. Precisamos, irmãos, voltar para onde erramos e começar de novo. Porque se a gente precisa pedir, tem alguma coisa errada. Não era para a gente pedir. Olha, quem está pastor, mas não sou eu que estou falando, é o texto. É o texto lá em Atos 4, que nem todos eram unânimes, todos eles colocavam tudo que eles tinham, eles não consideravam seus. Vou até voltar lá no texto lá. Vou até voltar no texto rapidinho, a gente vai encerrar já. Olha só. Lá no texto áureo, né? E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de São Jesus Cristo, né? E todavia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Em nenhum momento disse que os apóstolos pediam. Em nenhum momento disse que eles... Mas não precisava pedir porque o povo já era ciente e consciente de que o próximo precisava, de que Entendeu? a obra precisava, né? É isso aí. Não precisava pedir porque eles já entendiam o que estava acontecendo. Porque já tinha um espírito coerente. E por que o povo hoje não entende, gente? Que a igreja precisa a gente pedir. Sinceramente, é porque a gente está no ministério que tem uma liturgia já. Sinceramente, eu não pediria, não. Eu não pediria, por mim eu não pediria. Porque diante desse texto aqui agora, dá até vergonha a gente pedir. Porque não era para pedir, a igreja tinha que ser consciente. Entendeu? Então, gente, vamos voltar à essência, né? Vamos voltar a esse espírito de gratidão. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, acho que foi em 99 para 2000, o ano 2000, a gente não precisava pedir muito mesmo, não. A gente até falava assim da oferta, irmãos, quem tiver. E a igreja, irmãos, era pobre, o povo era humilde, mas aparecia lá, chegava alguém, ofertava lá. A gente pedia assim, naquele tempo, vamos supor, a gente pedia a oferta de R$2, naquele tempo era dinheiro, né? A gente pedia uma oferta assim de R$1, o povo dava moedinha, mas a gente falava, vamos, um pouco, ser fiel no pouco. A gente trazia uma palavra assim, não era nem tanto pedindo, era só falando do texto. E quando a gente via, irmãos, aparecia o dinheiro do aluguel da igreja, aparecia o dinheiro das despesas da igreja. Você está entendendo?
o povo acho que tinha mais consciência antes. Hoje está mais complicado, né? E é isso, irmãos. Eu vou deixar a irmã falar. Deixa eu só terminar aqui, tá, irmã? Rapidinho. A conclusão diz: chegamos à conclusão que de mais uma lição bíblica. Vimos que o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer mais os necessitados, tá vendo? O sentimento o amor, a graça. Isso aconteceu de forma voluntária quando cada um, de acordo com as suas posses, não é dando aquilo que não tem, é doando aquilo que pode doar. De acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no entendimento da necessidade do próximo. Amém? Amém? Amém. Amém? Pode falar, irmã. Nós temos ainda... O pastor, paz, que nem o senhor está falando aqui que não tinha necessidade de pedir o dízimo na igreja. Mas não tinha. Mas se hoje cada um tivesse a consciência que a igreja precisa de ajudar o próximo, precisa pagar uma luz, precisa pagar uma internet, precisa de dinheiro, por exemplo, passou mal alguém, não precisa ficar recorrendo. Os próprios irmãos já sabiam que tinha um irmão necessitado e não precisava ficar recorrendo. Era para ter um fundo de caixa. No caso, não precisaria nem tirar o momento de oferta, já ficaria ali, posto ali, quando pegasse os membros na igreja, já ia ir colocando a sua oferta lá, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas ficam assim em dúvida, porque tem igrejas aí que ficam usando essas coisas, vão fazer campanha de fulano, entendeu? E as pessoas hoje também estão com esse receio também. Eu entendo que as pessoas têm, por causa de tantos escândalos, tantas coisas, as pessoas têm esse receio, sim. Mas a igreja que crê, nós estamos falando da igreja que crê e tem fé, a igreja que está ali reunida junto há anos, e a gente ainda precisa ficar pedindo um povo que está com a gente, que já sabe, já conhece, entendeu? E às vezes retém aquilo que pode ajudar, e às vezes retém. A pastora levantou a mão para falar. Pode falar, pastora Tassiana. Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor. Paz, pastora. Paz, meu amor. Essa palavra, realmente, quando o pastor fala, né, é vergonhoso, de verdade. A gente tem que ficar pedindo. Tem hora que a gente fala assim, quem vai falar de oferta? A gente, às vezes, até pensa em quem vai colocar para falar de oferta, porque hoje, infelizmente, a gente tem que falar para tentar trazer a consciência do povo. E se a gente falar de uma forma só baseada, só biblicamente, sem puxar para a necessidade da obra, tá arriscado a gente pegar, passar deixar o envelope lá e ninguém pegar o envelope para ofertar. Porque hoje a gente está lidando com muita gente que vive uma ignorância dentro da palavra e começam a ir para a igreja achando que Deus tem que dar tudo para eles e que eles não têm que dar nada para Deus porque Deus não precisa do dinheiro. Só que a obra de Deus não se movimenta sem dinheiro. A obra de Deus não tem como. São contas e contas a ser pagas. Se a gente for botar... Hoje mesmo eu tentei pagar 2 contas aqui, eu não consegui, porque domingo eu não consigo pagar conta. E meu Deus, esqueci. Vou ter que pagar amanhã. Então, assim, são muitas coisas que não tem como fazer sem dinheiro. Pastora, vamos fazer um evento. Como a gente custa fazer um evento na igreja? Porque todo evento, por mais simples que se faça, tem que se ter dinheiro. Às vezes para ajudar no Uber de um pregador, para um lanche para um pregador, sabe? Para a gente estar organizando qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que se movimentar dinheiro. Então, assim, quando a gente não tem esse dinheiro em caixa, a gente se desespera. E como a gente está agora,
passando uma rifa para arrecadar dinheiro para uma porta, fazendo uma festa do milho para arrecadar dinheiro para ajudar na porta, porque a porta vai 2.000 e pouco, da onde a gente tira 2.000 e pouco? Se a gente não tem 2.000 e pouco de dízimo no mês. Então, assim, é complicadíssimo, né? Quando a gente fala desse... E a gente lembra que eu já fui em igrejas, que ainda existe até hoje, que as pessoas... Eu queria muito que aqui na igreja fosse assim, que as pessoas não têm, pastor, um horário para ofertar. Por exemplo, eles estão no culto, aí o culto está rolando. Aí chegou no momento da adoração, levantou a mão e tal, louvor acontecendo. De repente, eles do nada, eles saem do lugar, vai lá e entregam uma oferta no altar. Aí... porque... tá na hora da palavra, ou tá na hora de um testemunho, ou sabe? Eles não têm momento ofertório. O culto é um momento ofertório. Eles entendem que eles estão ali entregando para Deus sua adoração. Então, eles vão ao culto e, independente do horário que seja, eles vão lá e entregam a oferta. E eu fiquei assim, eu falei, gente, Aí depois eu falei, mas não vai ter o momento da oferta? Aí o pessoal falou, não, quando você sentir Deus, você vai lá. Eu falei, poxa, mas eu já senti Deus na hora que eu cheguei. Eu falei, então, poxa, eu já podia ter ofertado. Aí eu fui lá e botei a minha oferta, entendeu? Esse é o sentimento de gratidão. Então, porque essa igreja não colocou uma regra para ofertar. Ele deixou de forma espontânea. Então, ele não... Os dias que nós estamos vivendo e com o povo que nós estamos lidando no dia a dia, se a gente não falar no momento de oferta, o pessoal vai embora e não oferta. Eu já tinha pensado até nisso, pastora, de chegar, botar o gasofilaço ali na frente, deixar ali e a gente comunicar, gente, as pessoas que isso, eu já tinha pensado nisso. Eu já tinha pensado nisso. Vocês podem colocar em qualquer momento. Falar, vai ter gente que também vai criticar a atitude e vai ter gente que vai sair de fininho, como quem diz assim, eu não tenho necessidade de ofertar. Entendeu? É verdade. Infelizmente, hoje, o se pedir, hoje, se tornou uma necessidade, porque, infelizmente, é uma distração, como a gente vê acontecendo na ceia. A gente já teve ceia de chegar lá, pedir uma oferta, entrar 70 e poucos reais, e, de repente, vem alguém, prega depois, fala que vive da obra, e aí você vai, levanta uma oferta para ajudar a pessoa que pregou, aí entra lá 300 e pouco. Quer dizer, mas a pessoa não tem coragem de dar para Deus os 300 e pouco, mas tem coragem de dar para um homem que falou que tem uma necessidade. É incrível que a gente não consegue ofertar a obra de Deus, né? É muito sério. É muito sério. É complicado. E a gente precisa, né, voltar, irmãos, o que a Bíblia nos mostra. É esse sentimento que a gente volte, irmãos, pelo menos... Nem que comece pela nossa congregação aqui, a gente voltar a isso, não tem que ficar pedindo, irmãos. A gente conscientizar as pessoas. Irmãos, a partir do momento que a pastora falou que precisa da porta, não precisava a gente pedir isso todo culto, toda vez do culto, né? Eu sei que se todo mundo falar assim, pastor, eu tenho 100, pastor, eu tenho 50, já chegava o valor, gente. Não precisava vender rifa para isso, entendeu? Não precisava. Mas a gente vai, eu creio, pastor, que a gente vai chegar lá, a gente nós vamos amadurecer, a igreja vai amadurecer e a gente vai chegar lá. Eu creio também. Eu até falei com o rapaz que ficou de ver a porta ontem. Até falei com ele, pastora, tá firme? Eu falei, firme, meu filho, pode ver a porta. Firme, pode ver. Então, assim, porque é o nosso nome, e aí a gente às vezes tem que, para não ter escândalo e vergonha, porque quando a gente compra alguma coisa aí fora que a gente, né, tá devendo, as pessoas falam assim, mas é crente, é da igreja, entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque a gente não tem para fazer sozinho, porque se eu tivesse para fazer sozinho, Deus sabe o que eu faria, mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Vamos sim, em nome de Jesus. A Sandra colocou ali um texto, né? Infelizmente o povo não tem a consciência da gratidão. Se cada um ajudasse com o possível, já seria benção.
Não é dar nada de exorbitante não, gente. É aquilo que pode. Cada um contribui